Bom, a nossa aula de hoje, na nossa programação, a gente vai corrigir os exercícios, porque a aula que vem é prova, né? Então, eu vou colocar as correções dos exercícios. Se vocês quiserem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, é só chamar a gente, tá? Porque quando eu começo a apresentar, eu não consigo mais observar vocês. Vocês fizeram os exercícios? Conseguiram fazer? Eu não fiz as últimas, eu fiquei com dificuldade. Tá. Eu Eu vou fiz mentir alguns porque também, faltou mais não empenho todos. da minha parte, mas por conta, estou fazendo bastante disciplina, por conta de má organização do tempo, eu acabei não correndo atrás. Tá. Mas, assim, o Beleza. resto eu fiz. Aí, qualquer dúvida, vocês me param, né, para a gente poder trabalhar essas dúvidas melhor, para que não fique nada de dúvida para a prova, tá? Ok. Vou apresentar aqui. Apresentar. Vocês estão vendo o slide? Perfeitamente. Então tá. Bom, primeiro exercício é um exercício mais básico, né, da genética, para a gente fazer os cruzamentos, entender como é que isso se dá quando todas as informações são dadas. A gente não precisa aqui tentar encontrar genótipo nada. Aqui já está falando o que se quer, né, com as informações total, né? Então esse é o exercício mais básico que a gente tem. Então a gente sempre começa por eles, né? Então um dos diferentes tipos de albinismo que ocorre na espécie humana é determinado por um fator recessivo azinho. Do casamento entre uma mulher portadora do fator para o albinismo, então ela não é albina, ela é portadora do gene, né? Ela é um indivíduo heterozigoto, azão-azinho. E um homem albino, qual a proporção esperada de filhos albinos? Então vamos para esse primeiro cruzamento, né? Então ela está falando aqui, ó, vai cruzar um indivíduo heterozigoto, uma mulher heterozigota, com um homem albino. Então aqui, azão-azinho cruzado com azinho-azinho. Então, nós vamos fazer pelo quadrado de Punnett, né? Se vocês quiserem fazer direto, pode fazer, mas eu sempre vou mostrar pelo quadrado, que eu acho que fica mais fácil para se entender. Então, nesse quadrado, nós vamos botar de um lado os gametas femininos e do outro os gametas masculinos, né? Então, a mulher faz um gameta azão e um gameta azinho. E o homem só faz gametas azinho, né? E aí nós vamos agora, no meio desse quadrado de Punnett, juntar esses gametas. Então, que serão que vai demonstrar a probabilidade de nascimentos de filhos para este casal, né? Então, nós temos o indivíduo azão-azinho, indivíduos azinho-azinho, azão-azinho e azinho-azinho. Então, a proporção esperada de filhos albinos para esse casamento está mostrando aí em destaque, né? 50% de filhos albinos se espera neste casamento, né? Desses dois indivíduos. Na letra B, pergunta se do casamento entre dois portadores, qual a probabilidade de nascer uma menina albina. Então, está perguntando se dois heterozigotos se casarem, qual a chance de nascer uma menina albina. Aqui, diferente. Desculpa, diferente do primeiro exercício, que pergunta a proporção esperada de filhos de qualquer sexo, né? Aqui está perguntando a probabilidade de nascer uma menina albina. Então, vamos lá. De novo, o quadrado de Punnett, o gameta da mulher, azão-azinho, o gameta do homem também, azão-azinho. E no meio serão as proles, né? Os filhos. Então, azão-azão, azão-azinho, azão-azinho e azinho-azinho. Então, são essas as probabilidades de nascimento. Nascimento de um albino está marcado aí, ó, em destaque. Uma possibilidade em 4 outras possibilidades, né? Então, 1 em 4, ou seja, 25% é a probabilidade de nascimento de uma criança albina. Mas nós queremos uma menina albina. Então, a chance de nascer uma menina é meio.
porque a outra metade é de nascer um menino, né? Então, meio da probabilidade de ser menina, vezes 1/4, que nós vimos aqui. Aí hoje está difícil, de ser menino, né? Então, meio vezes 1/4, a probabilidade de nascer uma menina albina é de 1/8. Alguém tem dúvida? Tá claro para vocês? Sim. Não. Não? Qual é a dúvida? Ai, porque o meu não deu isso, não. Por que o seu não deu isso? Onde está diferente? Hein? Onde está diferente? Tá. Para mim, tá dando para ser normal 1/3 só. Mas ninguém morreu, então não tem como ser 1/3. O que você fez para dar 1/3? Fala para gente. Como é que você fez esse cálculo de 1/3? Porque tá perguntando... Você poderia voltar novamente no slide, só para me conferir aqui? Eu errei, só que o resultado ficou errado, estou tentando ver. Tá. A forma foi certa, só... Por que deu 1/8? Você poderia repetir depois? Espera aí, só um pouquinho. Um 1/8, porque ele está perguntando a probabilidade de nascer uma menina albina. A chance de nascer uma menina é meio, certo? De boa. A chance de nascer albino é 1/4, não é? Sim. Então, meio vezes 1/4, 1 vezes 1, 1, 2 vezes 4, 8. Entendi, foi só uma questão de interpretação. Tá. E você, Michele, como que você chegou ao valor de 1/3? Porque 1/3 ocorre quando existe morte, né? Nesse caso, nenhuma desses 4 possibilidades houve morte. Não, realmente, mas é porque eu não somei. Aí ficou. Aí eu não fiz a soma. Foi isso. Eu acabei de achar meu erro. Desculpa. Tá. Então, aqui está perguntando a chance de nascer uma criança albina. Então, albino está aqui. 1/4, né? Porque nós temos 4 possibilidades e uma delas só é albino. Então, 1/4. E menina. 1/4. E menina, que está sendo pedido. Só um pouquinho, deixa eu ver aqui que alguém está pedindo para entrar. Só um minutinho que eu já volto no slide. Oh, meu Deus, agora outro pedindo para entrar. Só um pouquinho de novo. Então, como eu estava falando, né, é 1/8 porque perguntou menina. Então, a probabilidade de nascer menina é meio e a probabilidade de nascer albino é 1 albino em 4 possibilidades. Então, meio vezes 1/4, 1/8. Tá, entendi. Tá? E é regra do E, menina e albina. 4 vai dar 8. Tá multiplica, certo. Tá? Meio vezes 1/4, 1/8. Beleza? Tá, consegui, arrumei. Tá. Então tá, seguimos. O exercício número 2. A acondroplasia é um tipo de nanismo que a cabeça e o tronco são normais, mas braços e pernas são muito curtos. É condicionado por um gene dominante, olha só, que em homozigose provoca a morte antes do nascimento. Né? Os indivíduos normais são recessivos e os afetados, né, ou seja, aquele que tem esse tipo de nanismo, são heterozigotos. Qual a probabilidade de um casal acondroplásico ter uma criança do sexo masculino normal? Então, a primeira coisa que a gente faz num exercício desse é tirar as informações que a gente precisa para resolver esse exercício, né? As informações que nos estão sendo dadas. Então, ele está dizendo que azão é letal antes do nascimento, né? Então, aqui, ó, é condicionado por um gene dominante que em homozigose, então azão, provoca a morte antes do nascimento. Então, essa é a primeira informação. O genótipo azão é letal. Antes de nascer, a mãe já perde o bebê, né?
Os indivíduos normais são recessivos, tá aqui, ó. Indivíduos normais são recessivos, azinho, azinho. E os indivíduos afetados são heterozigotos. Então, os heterozigotos têm acondroplasia. Qual a probabilidade de nascer de um casal acondroplásico ter uma criança do sexo masculino e normal? Então, para o casal ser acondroplásico, eles precisam ser heterozigoto, porque o homozigoto nem nascer não nasce. Ainda mais sobreviver para ter filhos, né? Ele já morre no desenvolvimento embrionário, né? Então, o casal só pode ser anão, se ele é anão, se ele está vivo, se está casando, se está tendo filhos, é porque ele é heterozigoto. Então, nós vamos ter o cruzamento entre dois heterozigotos. Então, vamos lá de novo, né? De um lado, os gametas femininos, que é azão e azinho, e do outro, os gametas masculinos, azão e azinho, né? Então, a probabilidade de nascer azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Então, essa é a probabilidade, seria a probabilidade de nascimento se não houvesse um gene letal, mas existe esse gene letal. Né? Então, nós temos que tirar do nosso cálculo, porque esse quadrado de Punnett mostra o nascimento. E esse indivíduo azão, que nós tiramos aqui, ele não chega nem a nascer. Então, o que é que vai nascer deste casal, né? Indivíduos azão, azinho, na proporção de 2/3, e indivíduos normais, né? Que não tem nanismo, de altura normal, que é o indivíduo azinho, azinho, na proporção de 1/3. Então, nós temos 2/3 para acondroplasia e 1/3 para indivíduos de estatura normal, de desenvolvimento normal, tá? Mas ele quer saber menino normal. Então, para nascer um menino, é meio a probabilidade, porque a outra metade é de nascer menina. E de tamanho, de estatura normal, é 1/3, tá aqui, né? Então, meio vezes 1/3, a resposta é 1/6. Então, essa é a probabilidade de um casal acondroplásico ter uma criança do sexo masculino e normal. Alguma dúvida? Não, está certinho. Beleza. Então, vamos seguir, tá? A hora que tiver dúvida, a gente volta. Na revista Nature, de 11 de agosto de 2005, foi publicada uma carta em que os autores sugeriram que a história do jovem bruxo Harry Potter, escrita por J.K. Rowling, poderiam ser úteis no ensinamento da hereditariedade. Nessas histórias, os indivíduos podem ser bruxos ou trouxas. 1. Harry Potter é filho único de um casal de bruxos. 2. O amigo de Potter, Ron Weasley, é bruxo e tem pai e mãe bruxos. Os irmãos Ron, Fred e George e sua irmã Gina também são bruxos. Ai, faltou Carlinhos aqui. 3. A jovem bruxa Hermione nasceu de um casamento entre uma trouxa e um trouxa. 4. O bruxo Draco Malfoy, inimigo de Potter, tem pai e mães bruxos. Com base nessas informações, responda: qual é a característica dominante e qual é a recessiva? Por quê? Vocês chegaram a alguma conclusão de quem é dominante e quem é recessivo? Pelo fato da Hermione, né? Isso. Porque ela ela carrega o gene de bruxo, então ela é recessivo. Porque os pais são bruxas, né? Então ela tem ali aquele gene lá escondido, né? Que se manifestou de forma homozigota. Muito e bem. Os bruxos, é isso mesmo? É isso mesmo, muito bem. Olha só, você foi certinho no item que desvenda tudo isso para a gente, né? A jovem bruxa Hermione nasceu do casamento entre trouxa e uma trouxa, né? Então, olha só, ela é bruxa. Então, pais iguais tendo filhos de uma característica diferente deles, né? Então, pais iguais tendo filhos diferentes. A característica diferente, que é bruxa, da Hermione, ela só pode ter sido herdada dos seus pais. E se os pais têm essa característica, mas tem o gene dessa característica, mas não manifesta, é porque essa característica é recessiva,
né? Esse gene não foi inventado na Hermione, não surgiu ao acaso, ela herdou dos seus pais, né? Então, a característica diferente, que é a característica bruxa, é uma característica recessiva. E a característica trouxa, ela é uma característica dominante. Então, os pais da Hermione são heterozigotos para a característica trouxa, né? E aí eles deram os seus genes de bruxo para a Hermione. Alguma dúvida aí? Tudo certo? Sim. Então, podemos seguir. O bruxo Draco Malfoy despreza pessoas como Hermione, que têm pais trouxas, pois se considera um bruxo de sangue puro. Se vierem a se casar com bruxos, quem tem a maior probabilidade de ter crianças bruxas? Draco ou Hermione? E por quê? E aí, gente? Os dois, né? Tem, do mesmo jeito. Exato, porque eles são o quê? Recessivos, né? Então, se a característica bruxa é bezinho, bezinho, como nós já havíamos chegado a essa conclusão de que era recessiva no item anterior, se Draco e Hermione são bruxos, e se essa característica é recessiva, os dois têm o mesmo genótipo, bezinho, bezinho. Portanto, os dois têm as mesmas chances de terem filhos bruxos. Né? Seria diferente se a característica bruxa fosse dominante e um deles fosse heterozigoto, besão, besão, ou besão, bezinho, e o outro dominante, homozigoto, besão, besão. Aí teria diferença. Mas no caso é uma característica recessiva, todos os bruxos vão ter o mesmo genoma, né? O mesmo genótipo, bezinho, bezinho, então não vai ter problema. Terão todos eles a mesma probabilidade. Ok? Perfeito. Supondo que pelo liso em cobaias seja uma característica dominante e que pelo enrolado seja uma característica recessiva autossômica determinada por um par de alelos, 2 cobaias de pelo liso heterozigotas foram cruzadas e produziram 42 filhotes. Quantos desses espera-se que tenha pelo enrolado? Então, vamos tirar as informações aí, né? Ele falou do cruzamento de 2 cobaias heterozigotos. Então, tá aqui, cruzamento de 2 heterozigotos. Então, nós vamos lá colocar no quadradinho de Punnett, como vocês já sabem, né? E ele está perguntando quantos se espera ter pelos enrolados. Pelos enrolados, né? Se pelo liso é dominante, pelo enrolado é uma característica recessiva. Então, tá aqui. 1/4 dos cobaias nascerão de pelo enrolado, ou seja, com a característica recessiva. E ele falou que produziram 42 filhotes, né? Então, se pelo enrolado é 1/4, nós vamos multiplicar por 42 e vamos encontrar o número de filhotes que a gente espera que tenha pelo enrolado. Pode ser que nasça mais ou a menos, mas dentro de um erro aceitável, mas a gente espera que entre da 10,80, 10, alguma coisa. Então, como não tem filhote nascendo pela metade, né? Então, entre 10 a 11 filhotes, espera-se que tenha pelos enrolados. Ok? Acharam esse valor, 10, alguma coisa? Sim, só que eu cheguei, eu sem querer eu interpretei errado, só que eu cheguei no resultado certo. Eu calculei, eu não sei porquê, mas na hora eu calculei só pelo liso, né? É 75%. Só que deu 11. Eu fiz, em vez de eu vir direto num quarto, sim, que é o do pelo enrolado, já fui pelo liso, mas assim, deu 11 aqui. Isso, você não tem problema. Você pode calcular o pelo liso e depois, sabendo a quantidade de indivíduos de pelo liso, que sobrou é pelo enrolado. Né? Isso, você vai chegar nesse valor mais ou menos aí. Tá bom? Beleza. Maria possui coloração de pele normal, porém seu pai é albino. Maria casou-se com João, que é albino. Considere o albinismo como uma característica autossômica recessiva. Calcule a chance desse casal ter filhos de qualquer sexo, não determinou, albinos. Então, vamos lá. Maria, ela tem pigmentação normal. A gente já sabe que o albinismo é recessivo. Então, Maria, obrigatoriamente, tem que ter um azão. Mas ela pode ser azão ou azão-azinho.
né? Como é que a gente vai saber qual é o genótipo dela? Se é azão ou se é azão-azinho? Nós temos duas possibilidades de descobrir o genótipo de alguém, ou pelo pai, pelos pais, ou pelos filhos. Aqui, Maria não tem filho, mas falou que o pai dela é albino. Então, o pai da Maria é albino, então ele é azinho-azinho. Ao dar um gene, né, pelos gametas dele, um dos genes dele passou para Maria, ele só tem o azinho para dar, porque ele vai fazer gameta 100% com azinho. Ele não tem um azão para dar para Maria. Então, a Maria é obrigatoriamente heterozigota, né? Não tem possibilidade dela ser azão, porque o pai dela não tem gene azão para passar para ela. O pai dela só tem azinho para passar, né? Então, Maria é uma mulher heterozigota. E ela se casou com João, que é albino. Então, agora, nós vamos calcular a probabilidade desse casal ter filhos albinos. Maria, com seus gametas azão e azinho, e João, com seus gametas azinho-azinho. Então, a probabilidade de Maria e de João terem filhos albinos é de 50%. Há alguma dúvida? Não. Tranquilo? Então, tá certo. Vamos para o próximo. Coleus blumei é uma espécie de planta muito usada na ornamentação de jardim, que pode apresentar suas folhas com bordas levemente onduladas, que a gente chama de forma crenada, ou profundamente recortadas, que a gente chama de forma lobada. Ao realizar um cruzamento entre uma planta dessa espécie, apresentando folhas crenadas com outra, alguém está com o som aberto, com outra apresentando folhas lobadas, um produtor obteve apenas folhas lobadas. Então, ele cruzou uma crenada com outra lobada e obteve 100% de plantas lobadas na descendência. Por mais que ele cruzasse, só aparecia lobada. Com base nesse resultado, o produtor concluiu que os fatores que condicionam a forma crenada não são transmitidas à prole nesse tipo de cruzamento. Você concorda com a conclusão tirada por esse produtor? Caso não concorde, proponha uma hipótese para explicar os resultados obtidos. Então, ele está cruzando crenada com lobada e só está saindo lobada, 100%, 100%. Ele acha, então, que o crenado não é passado. Ele está certo nessa observação? Alguém? Não. Né? Ele não está certo. O que está acontecendo aí? Vocês imaginam? É transmitido. Então, professora, eu até fiz ela, mas está no meu computador. Mas eu não concordo, eu só sei que... Tá bom. Responde aí, Manuel. Eu coloquei, eu não sei se está certo, tá? Mas foi a forma como eu interpretei. A forma lobada, ela é dominante homozigota, né? E a forma formada, ela é recessiva. Só que quando cruza, ele vai estar com o gene do outro junto, só que como o lobado ele é dominante, ele vai sempre aparecer 100%. Só que se tivesse outro cruzamento desse outro, aí surgiria crenada, né? Na outra, exatamente. Porque ela congênita. É que ele... exatamente, ele fez isso, mas ele parou, ele não cruzou os filhos, né? Ele só ficava nesse cruzamento dos pais. Você tem toda a razão, né? Então, ó, essa aqui é a folha crenada, né? Que é bem leve, o recortado da borda. E essa é a folha lobada, né? Que é bem definida. Então, ele cruzou essas duas e obteve sempre lobada, né? Não é que a característica crenada, ela não esteja sendo passada, que crenada é recessivo, e esse lobada aqui, como o Emanuel falou, era uma homozigota dominante, né? Então, quando cruza um recessivo com um homozigoto dominante, 100% dos filhos terão folhas lobadas, mas serão heterozigotas. E como o Emanuel falou, se ele tivesse cruzado esses filhos entre si, aí ele veria a característica crenada, né? Então, aí sim, ele veria o crenado. Foi exatamente isso que o Mendel fez, né? Cruzando recessivos com dominantes homozigoto, e aí ele avançou, ele cruzou os filhos para ver o que acontecia, né? E esse produtor só ficou no cruzamento das duas plantas matriz dele, né? Ele não cruzou os filhos delas.
Alguma dúvida nisso? Então, podemos seguir. Considere que o gene azão-azão em peixes é uma condição letal ainda no desenvolvimento embrionário, que o genótipo azão-azinho produz a cor vermelha das escamas e o genótipo azinho-azinho produzem escamas amarelas. 2 peixes vermelhos reproduziram 600 peixinhos. Quantos desses serão amarelos? Né? Então, é um exercício semelhante ao que nós vimos da acondroplasia letal quando em homozigose, né? Então, os peixinhos, azão-azão é letal antes do nascimento, azão-azinho produz escamas vermelhas e azinho-azinho produz escamas amarelas. Então, 2 peixinhos vermelhos, então só pode ser azão-azinho, né, para cruzar, tiveram filhotes, né? Então, aqui todas as possibilidades dele. E quer saber quantos peixinhos amarelos nasceu? Se azão-azão não fosse letal, tá aqui, 1/4 de peixinhos amarelos, mas azão-azão é letal, então antes do nascimento. Se fosse letal, por exemplo, na vida média do peixe, a gente deixava ele aqui, mas é antes do nascimento, então eles não conseguem nem nascer. Então o que nasce são 2/3 daquilo que deveria nascer, né? Como 4/4, né? Mas só nascem 2/3 dos filhotes. Então, escamas amarelas é 1/3 dos que nascem, né? O restante aqui são 2/3. Então, 1/3 vezes 600, espera-se que 200 peixes tenham escamas amarelas e, portanto, 400 peixinhos tenham escamas vermelhas, né? Então, por conta da letalidade do gene azão-azão. Só nasce, em vez de ser 4/4, nascem 3/3, né? E desses 3/3, 1/3 é amarelo e 2/3 são de escamas vermelhas. Há alguma dúvida? Não. Tranquilo? Agora sim. Então, beleza, seguimos. Em uma espécie de planta, a forma dos frutos podem ser alongada, oval, redonda. Foram realizados 4 tipos de cruzamento entre as plantas dessa espécie e obtidos os seguintes resultados. No primeiro cruzamento, se cruzou fruto longo com fruto redondo e deu 100% de fruto oval. No segundo cruzamento, fruto longo e fruto oval, 50% de fruto longo, 50% de fruto oval. E no terceiro cruzamento, fruto redondo com fruto oval, deu 50% de redondo, 50% de oval. E por último, quarto cruzamento, fruto oval com fruto oval, deu 25% longo, 50% oval e 25% redondo. Então, com base nesse quadro, indique os genótipos para fruto longo, fruto redondo e fruto oval e represente os alelos por letras e indique o genótipo dos indivíduos parentais e dos descendentes do cruzamento 4. Então, primeiro, nós temos que saber quem é dominante, quem é recessivo. Na realidade, não é dominante e recessivo porque tem 3 características. Então, é ou dominância ou dominância incompleta, né? Mas isso aí teria que estudar mais a fundo, tal, mas não é uma dominância completa, né? Ou é codominante ou é dominância incompleta, porque nós temos características intermediárias, né? Entre o longo e o redondo, nós temos o oval, né? Bom, então nós vamos olhar aqui esse último cruzamento aqui, o 4, fruto oval, fruto oval. Então, esses 2 frutos iguais deram 3 frutos diferentes dele, totalmente diferente, com a proporção de 25%, 50% e 25%. Então, a única possibilidade da gente encontrar 3 genótipos diferentes, né, os 3 genótipos que estão sendo observados para esta planta, é cruzando heterozigotos. Só o cruzamento entre 2 heterozigotos dá 25% de azão-azão, 25% de azão-azinho e 25% de azinho-azinho, né? Nós já fizemos várias vezes aí, ó. Um cruzamento heterozigoto dá 25% ou 1/4 de azão-azão, 50% de azão-azinho e 25% de azinho-azinho. Então, com isso, né, a gente sabe, então, que eu estou cruzando 2 heterozigotos, oval e oval, são heterozigotos, nascendo 50% de heterozigoto, que é oval. Então, tá tudo batendo, ó, oval, nascendo 50% de oval.
heterozigoto com heterozigoto, nascendo 50% de heterozigoto. Então, pelo cruzamento, o primeiro cruzamento também daria mais rápido também. Isso, exatamente. Primeiro cruzamento. Os cruzamentos eram homozigotos. Perfeito, perfeito. Nós temos aqui um dominante e um recessivo, a gente não sabe qual, né, Emanuel? Quem é dominante, quem é recessivo aqui. Mas nasceu 100% do heterozigoto. Então, não há dúvida que o oval seja heterozigoto. Agora, falta a gente definir o longo e o redondo. Como o Emanuel falou, o primeiro exercício confirma, o primeiro cruzamento confirma isso, fruto longo, fruto redondo, né? Então, um é o homozigoto azão, e o outro é o homozigoto azinho, mas a gente não sabe quem é. E o pior, se eu for olhar todos os dois cruzamentos realizados com oval, se eu cruzar um azinho com um oval, vai dar 50% de oval com 50% que tiver azinho. E se eu cruzar azão com um oval, né, também vai dar 50% de... Opa, aqui que tá errado, ó. 50% aqui seria... Deixa eu só corrigir isso aqui. Opa. Ficaria 50% de oval, 50% de oval, aqui, e 50% da característica que é dominante. Então, não tem nenhum jeito da gente dizer quem é oval, quem é azão e quem é azinho, porque os dois cruzamentos, o 2 e o 3, se eu chamar a longo de azão e cruzar com um heterozigoto, tá aqui, vai dar 50% de longo e 50% de oval. Se eu chamar o longo de azinho, vai dar a mesma coisa. Então, vocês podem escolher, né? Eu optei por colocar pela ordem que aparece, como o longo apareceu em cima, né? Longo e redondo, longo e oval. O longo sempre aparecia primeiro, eu coloquei ele azão, e o redondo eu coloquei azinho, mas vocês podem trocar, pode chamar o fruto longo de azinho e o redondo de azão, não vai fazer diferença nenhuma, tá bom? Entendido isso? Por que eu não tenho como definir quem é azão, quem é azinho, com certeza? Sim. Porque tanto faz, os cruzamentos não me mostraram isso. Então, não tem problema, tá? Porque os dois genes têm a mesma força, o mesmo poder de manifestar a característica. Beleza? Então, tá tudo aqui. Né? Fruto longo, azão, fruto oval, azinho, e fruto redondo, azinho. Os genomas os genótipos de todo mundo, fruto oval, azinho, fruto longo, azão, fruto redondo, azinho. Um casal suspeitou que a sua filha fora trocada na maternidade e solicitou a investigação do caso. Sabendo que os registros do hospital indicavam o nascimento de 6 meninas na mesma data. Para esclarecer a suspeita, inicialmente foram realizados exames de sangue para o sistema ABO e fator RH em todas as meninas, designando-se por 1 a suposta filha do casal e por 2, 3, 4, 5 e 6 as demais crianças. Obteve o resultado apresentado a seguir. Então, a mãe deu sangue tipo A e RH negativo. O pai deu sangue tipo AB e RH negativo. A criança que eles atribuem ser filha do casal, que é número 1, deu sangue tipo O e RH negativo. A criança 2, B e RH positivo. A criança 3, B e RH negativo. A criança 4, A e RH negativo. A criança 5, AB e RH negativo. A criança 6, AB e RH positivo. Então, considerando essas informações, existe a probabilidade da criança não ser filha do casal? Explique. E aí, o que vocês acharam aí? Esse eu não consegui fazer. Não? Então vamos lá. Bom, então a primeira coisa que a gente precisa ver é como é determinado os tipos sanguíneos do sistema ABO, né? E do sistema RH. Então vamos começar pelo sistema ABO. O sangue tipo A, ele é homozigoto IA ou heterozigoto IA-izinho. O sangue tipo B, ele é IB, que é o homozigoto para essa característica, ou IB-izinho, que é o heterozigoto.
O sangue tipo AB é IA e B, e o sangue tipo O é Izinho, Izinho. E no sistema RH, nós temos dois tipos, RH positivo, que é errão, errão, ou errão, errinho, e RH negativo, que é errinho, errinho. Bom, a mãe é IA, IA ou IAzinho, eu não sei, por isso que eu não fiz o cruzamento, eu não sei se ela é homozigota, IA, IA, ou heterozigota, IAzinho. O pai é AB, esse não tem dúvida, é IA e B. E a suposta filha, que é a número 1, é Izinho, O, né, que é Izinho, Izinho. Ora, se ela é Izinho, Izinho, então ela recebeu, opa, cadê o meu mouse aqui? Ela recebeu um Izinho da sua mãe, pode ser esse aqui, beleza. E recebeu um Izinho do seu pai. Mas se eu olhar esse indivíduo aqui, ele só tem A e B. Ele não tem nenhum Izinho para passar para sua filha. Então, não existe possibilidade desta criança, número 1, ser filha deste casal, porque os genes, os alelos que ela recebeu para o tipo sanguíneo O não está presente, nenhum desses dois alelos está presente no genótipo sanguíneo do pai. Né? Então, não há possibilidade dela ser filha desse casal. Entendido aí? Entendi. Quem poderia ser filha desse casal? A 2, a 3, a 4, a 5 ou a 6? Para todos. Vamos ver aqui. Criança 2 é sangue tipo B. O sangue tipo B, vamos ver aqui, ele pode ser IB ou IBzinho. Então, ela receberia um IB do pai, né? Que o pai tem um IB aqui para dar, e um Izinho da mãe, se a mãe fosse heterozigota. Então, a 2 e a 6, professora. Não podem. A do tipo AB? Olha só, tá, vamos fazer um por um. Então, o tipo A2, pelo sangue tipo B, beleza, ela até poderia ser, mas acontece que ela tem um RH positivo. RH positivo, a pessoa precisa ter pelo menos um errão, né? Pode ser errão, errão, ou errão, errinho. Então, essa criança aqui, ela é ou errão, errão, ou errão, errinho. Mas os pais aqui, tanto a mãe e o pai, é RH negativo. Então, só tem a mãe aqui é errinho, errinho, né? RH negativo é errinho, errinho, e o pai também é errinho, errinho. Então, os filhos desse casal só pode ser RH negativo, porque eles são recessivos, né? Não tem como ter filho com característica dominante. Se dois recessivos têm filhos, eles não têm como ter a característica dominante, porque eles não têm esse gene para dar. Né? Então, essa criança não pode ser filha do casal porque ela é RH positivo. Tá? Então, nem a 2. Oi? E nem a 6. E nem a 6, exatamente. Mas entre a 4 ou 5. Agora, no meu ponto de vista, seria a 4 ou a 5. Não, seria a 3, a 4 ou a 5. Não tem como. Mas por que a B não pode ser se o pai é a B e a mãe pode ser a B, receber um IA da mãe e um IB do pai, beleza. Mas pode ser IA, receber um IA da mãe e um IA do pai. Pode ser A. Pode ser B, receber um IB do pai e um Izinho da mãe. Então, pode ser qualquer uma dessas. Para essas 3 crianças, a gente usa a tipagem sanguínea, gente. Com a tipagem sanguínea, a gente não tem como afirmar se alguém é pai de alguém. A gente tem como excluir a paternidade. Então, o sistema ABO e o sistema RH excluiu a criança número 1, a criança número 2 e a criança número 6. Essas 3 crianças aqui, 3, 4 e 5, todas elas podem ser filhas do casal A com a B. Todas elas podem. Agora vai ter que fazer um exame de DNA para descobrir qual das 3 crianças é. Tá? Então, o sistema sanguíneo ele nunca vai afirmar a paternidade de alguém. Ele vai excluir a paternidade. Entendem essa diferença? Sim. E também porque... Eu achei que dava para fazer o tipo de cruzamento, para achar. Dá para fazer, mas se você tivesse a certeza que a mãe é IA ou IAzinho, você não tem essa certeza, né? Sim. Pode ser um dos dois. E no caso de ser negativo com negativo, permanece negativo.
Porque é recessivo. Sim. Né? Porque RH negativo é recessivo. E 2 recessivos vai dar sempre filhos recessivos. Sempre. Beleza? Sim. O heredograma mostra pessoas afetadas por uma doença genética rara, né? Então, aqui, tem a geração 1. Um homem com a doença, está marcado aqui, né? Homem afetado e mulher afetada. Então, aqui está marcado, quadradinho, pintado. Então, é um homem com a doença genética rara e a mulher sem a doença. Na geração 2, aqui tem um homem sem a doença e todas as filhas desse casal aqui, né? Esse homem aqui é casado com a mulher número 2, né? Todas as filhas desse casal 1 e 2 são essas 3 meninas aqui com a doença e este filho sem a doença. A filha número 2 casou com um homem sem a doença e tiveram uma menina sem a doença, uma menina com a doença e um menino sem a doença e um menino com a doença. Esse menino se casou com esta moça e tiveram um filho normal e 2 meninas doentes e mais um filho normal. Esta mulher se casou com este homem e teve uma menina normal, uma menina doente e um menino doente. É mais provável que essa doença tenha uma herança autossômica ou ligada ao cromossomo X, dominante ou recessiva. Justifique a sua resposta. Vocês conseguiram ver alguma coisa de interessante que pudesse ajudar nessas explicações? Assim, eu acho que o X é dominante e que todas as mulheres foram afetadas por essa doença, menos os homens. Olha só, a coisa mais interessante é por aí, Michele, mas a gente precisa ser mais, ter informações que nos dê certas certezas, né? Então, percebam que todas as vezes, não falhou nenhuma, que um homem tinha a doença, obrigatoriamente as suas meninas também nasciam doentes. Então, observe aqui, o indivíduo da geração 1 com as suas filhas da geração 2 aqui, todas doentes. Aqui, de novo, um homem na geração 3, indivíduo 5, é um homem doente, todas as suas filhas doentes, mas os meninos nunca. Quando o pai estava doente, nenhum filho nasceu com a doença. Bom, então, se está muito ligado, está vendo que ela é ligada, ela é obrigatoriamente ligada a uma questão de sexo. Homens transmitem para suas filhas, seus filhos não recebem o gene. Os filhos não recebem o gene porque do pai, com relação à determinação de sexo, ele recebe o cromossomo Y. E o cromossomo Y não tem esse gene, por isso que ele não está doente. Quando a mãe está doente, tanto o filho como a filha podem apresentar a doença. Então, isso, né, sempre que um homem tem a doença, suas filhas também têm, mas os filhos não, é uma indicação de que é uma herança ligada ao sexo. Então, sempre que vocês observarem um heredograma em que o homem está doente e sempre as suas filhas vão aparecer, é uma indicação de uma herança ligada ao sexo. Ou quando a mãe está doente e os filhos apresentam a doença sempre, e as filhas não, né? Então, também é um indicativo de uma herança ligada ao sexo. E aí a gente precisava saber se ela é dominante ou recessiva, né? Então, se fosse recessiva, só teria a doença as meninas que recebessem um XDzinho da sua mãe e um XDzinho do pai, né? E o pai também teria que ter doente, XDzinho Y. E a mãe precisaria ser heterozigota ou ter a doença XDzinho, XDzinho. Mas esse não é o caso. Se a gente observar o casal 2, olha só, o pai é saudável e a mãe é doente, né? E a filha é doente. Quer dizer, ela não recebeu nenhum X doente do seu pai, ela recebeu só um X doente da sua mãe. Isso significa que ela é uma herança ligada ao sexo dominante. Por isso que 100% das filhas deste homem e deste homem, sempre, e até desse homem aqui que ainda não casou, 100% das filhas terão a doença. Porque esse homem só tem um X.
um XDzão, que é o X com a doença. E ele só vai passar esse X obrigatoriamente para suas filhas, porque se ele passar o Y, elas não serão filhas, serão filhos, né? Então ele só tem ou um X, cadê aqui? Ou ele tem um X ou ele tem um Y para passar para os seus filhos. Como a característica é dominante, ele vai passar sempre o XDzão. Né? Então, não interessa que X que veio da mãe. A criança vai ter a doença porque recebeu o XDzão do seu pai. Então, ela é uma herança ligada ao sexo dominante. Quando isso acontece, as filhas do homem sempre terão a doença. Beleza? Se fosse recessiva, poderia ter ou não, dependendo do genótipo da mãe, se ela trouxesse um XDzinho com ela, tá? Se fosse recessiva, não é o caso. Beleza? Alguma dúvida? Não deu para entender. Beleza. Em coelhos, a cor da pelagem é determinada por alelos múltiplos, e os fenótipos são selvagem, chinchila, himalaia e albino. Sabe-se que o alelo Czão determina a pelagem selvagem. O alelo Czinho CH para cima, tá? Que aqui não apareceu, determina a pelagem chinchila. O alelo Czinho H para cima determina a pelagem himalaia e o alelo Czinho A para cima determina a pelagem albina. A ordem da dominância entre eles é Czão, que domina Czinho CH, que domina Czinho H, que domina Czinho A. Aqui está certinho colocado a diferenciação desses alelos para cima, tá? Considere-se o cruzamento entre um macho, Czão, Czinho CH, que é um selvagem com um gene também com alelo de chinchila, e uma fêmea himalaia, que é Czinho H, com alelo albino. Quais os possíveis fenótipos dos descendentes desse cruzamento? Então, está dado aqui. É como se fosse azão e azinho, só que ele tem uma notificação, porque existe mais de 2 alelos, né? São 4 alelos aqui, são alelos múltiplos, que a gente chama, né? Então, são 4 alelos para dar as características da cor de coelho, né? Então, nós temos 4 fenótipos diferentes. Então, vamos cruzar um Czão, Czinho CH, com Czinho H, Czinho A. Então, aqui está o quadrado de Punnett. O gameta deste coelho é Czão, Czinho CH, e do outro coelho é Czinho H, Czinho A. Então, nós vamos juntar os gametas aqui no meio do nosso quadrado de Punnett. Então, Czinho CH, Czinho CH com Czinho H, Czão, Czinho A, e Czinho CH, Czinho A, né? Então, o que vai sair daí? Então, nós temos aqui, todos que tiverem Czão, esses dois aqui, ó, são selvagens. Então, 50% selvagens. E todos que têm Czinho CH são chinchilas, porque o chinchila é o segundo na dominância, né? Então, mesmo que esse tenha o alelo do Himalaia e esse tenha o alelo do albino, o alelo do chinchila domina. Então, são 50% selvagens e 50% chinchilas. Há alguma dúvida? Não. Então, boa. De boa, seguimos. Embora sejam fenotipicamente diferentes, por que nós não podemos afirmar que esses coelhos são de espécies diferentes? Se eles são diferentinhos, nós vimos lá na aula passada a fotinho deles, né? O chinchila, ele tem uma cor mais marrom, tendendo por... chinchila não, desculpa. O selvagem, ele tem uma cor mais marrom, tendendo para o preto. O chinchila é mais acinzentado. O Himalaia, ele é todo branco, mas tem as pontas das orelhas, do rabinho, das patinhas e do focinho preta. E o albino é todo branco. Se eles têm essas diferenças, por quê? Eles não são consideradas espécies diferentes, são sempre considerados a mesma espécie de coelhos. E, de acordo com a genética, como que provavelmente surgiu essas diferenças nesses animais? Alguém poderia dizer por que eles não podem ser considerados uma mesma espécie? E por que essas diferenças surgiram? Olha só. A
As diferenças surgiram por mutação, tá? Então, com a evolução dessa espécie, foi surgindo mutações na coloração da pelagem de coelhos. E os ambientes em que eles viviam selecionavam esses coelhos, né? Então, essa característica, essa mutação se fixou na população. Porém, essas mutações que aconteceram não impediram, não criaram, não foram fortes suficientes para criar barreiras reprodutivas. Esses coelhos se reproduzem e deixam descendentes férteis. Eles podem se reproduzir entre si e deixar descendentes férteis. Enquanto isso estiver acontecendo, enquanto houver esse fluxo gênico permitindo o cruzamento e deixando descendentes férteis, eles não vão se isolar e não formarão populações isoladas e, a partir daí, entrar em especiação, formando nova espécie. Então, surgiram por mutação, mas não foram suficientes para formar barreiras reprodutivas. Eles continuam se reproduzindo e criando descendentes férteis. Então, por isso que eles não são a mesma espécie. Ou, eles não são espécies diferentes, eles são a mesma espécie, embora com características fenotípicas diferentes. Alguma dúvida? Então, seguimos. Dá para seguir. Uma professora de biologia explicava a seus alunos que o daltonismo para a cor verde é determinado por um gene recessivo ligado ao sexo. Paulo e Luísa, um casal de gêmeos que estudava na mesma sala, disseram que eram daltônicos para a cor verde. A professora perguntou se outras pessoas da família também eram daltônicas, e os gêmeos responderam que outras 2 pessoas tinham o mesmo tipo de daltonismo. Para descobrir quais eram essas pessoas, a professora fez algumas perguntas aos gêmeos e descobriu que eles não tinham outros irmãos, que seus pais eram filhos únicos e que seus avós ainda eram vivos. As outras 2 pessoas daltônicas da família eram o pai e o avô materno dos gêmeos, a mãe e a avó materna dos gêmeos, a mãe e o avô paterno dos gêmeos, o pai e a mãe dos gêmeos, o avô materno e a avó paterna dos gêmeos. Bom, então, para a gente descobrir quem eram essas 2 pessoas, a gente precisa ver como é que funciona essa característica genética, né? Então, Paulo, o exercício está dizendo que é uma característica determinada por um gene recessivo ligado ao sexo. Então, o Paulo, ele é daltônico, então é XDzinho, porque é uma característica recessiva ligada ao sexo, então está no cromossomo X, e Y, porque ele é um menino, né? Então, XDzinho, Y. E a Luísa, ela também é daltônica, então é XDzinho, né? Então, tanto o Paulo como a Luísa receberam esses alelos dos seus pais, né? O Y do Paulo veio do pai dele e o XDzinho veio da mãe. Então, a mãe tem um XDzinho, né? Então, Luísa recebeu um XDzinho da mãe e ela recebeu outro XDzinho do pai, porque ela tem 2 XDzinhos, enquanto o Paulo recebeu o XDzinho da mãe e o Y do pai, né? Então, o pai é XDzinho Y. Um Y ele deu para o Paulo e um XDzinho ele deu para a Luísa, que tem 2 XDzinhos. Então, o pai é obrigatoriamente daltônico. Então, essa é certeza, o pai é daltônico. Mas e a mãe do Paulo e da Luísa, né? A mãe, ela pode ser heterozigota, XDzão, XDzinho, ou pode ser daltônica, XDzinho, XDzinho. Não tem como a gente afirmar, tá? Então, a mãe, eu não posso afirmar com certeza que ela era daltônica, mas ela tem um XDzinho. Isso é ponto indiscutível, porque a Luísa tem 2, um recebeu da mãe e um do pai. A Luísa me indica isso, que tanto o pai quanto a mãe tem XDzinho. Então, provavelmente, é muito difícil, né, acontecer esse caso, a mulher ser daltônica. Então, provavelmente, a mãe da Luísa, ela é uma heterozigota e recebeu um XDzinho do seu pai. Provavelmente o avô materno também seja. Dessas situações, aqui, é mais provável que aconteça é a letra A. O pai, que com certeza é daltônico, e o avô materno dos gêmeos seja daltônico.
A mãe e a avó, uma situação muito difícil da gente afirmar, né? A mãe e a avó materna dos gêmeos. A mãe e o avô paterno dos gêmeos caem na mesma situação aqui. O pai e a mãe dos gêmeos não tem certeza disso. O avô materno e a avó paterna também não. Tá? Então, é mais provável que o pai e o avô materno dos gêmeos sejam daltônicos. Alguém? Jesus, tomei o 0, porque de 12 eu acertei 3. Pois é, então precisa estudar um pouquinho mais. Fazer mais exercícios, né? Jesus. É isso aí. Um homem daltônico e não polidáctilo, então agora nós estamos vendo duas características aqui. Filho de pai e mãe polidáctilos, casa-se com uma mulher polidáctila e de visão normal, cujo pai era daltônico. Então, olha só, tem muitas informações aqui. O casal já tem uma filha normal para ambas as características. Qual a probabilidade deste casal ter um filho com o mesmo fenótipo da irmã? Ou seja, qual é a probabilidade deste casal, desse homem daltônico, não polidáctilo, que se casou com uma mulher polidáctila de visão normal, ter um filho normal para as duas características, como a filha que eles tiveram? O daltonismo é uma herança recessiva ligada ao X, e a polidactilia é uma herança autossômica, ou seja, não está no X. Então, nós vamos ter que fazer uma análise por partes desta característica, né? Então, vamos pegar aquilo que a gente já sabe que daltonismo é uma herança ligada ao sexo recessivo e polidactilia é uma herança autossômica, né? Aqui está dizendo que a mãe e o pai do homem tinha polidactilia. A gente precisava saber se a polidactilia ela é uma herança autossômica, mas nós não sabemos se ela é dominante ou recessiva, como herança ligada ao sexo. Já falou, herança ligada ao sexo recessiva. A polidactilia é dominante ou recessiva? Como saber? Bom, filho de pai e mãe polidáctilos. Então, aqui vem, pais iguais com polidactilia, tendo um filho com uma característica diferente, não polidáctilo. Se este filho recebeu genes que, para não ter mais de 5 dedos em cada mão ou pé, essa característica estava presente no seu pai e na sua mãe. Esse gene estava presente no seu pai e na sua mãe. Porém, não se manifestaram, porque o pai e a mãe eram polidáctilos, né? Então, significa que esse pai e mãe eram heterozigotos e que a polidactilia é uma característica dominante, tá? Pais iguais, tendo um filho com característica diferente. Se polidactilia fosse recessivo, azinho e azinho, esses pais só poderiam ter filhos com polidactilia, iguais a ele, tá? Mas não é o caso, então a polidactilia é uma herança dominante. Então essa é a primeira informação que a gente tira, quem é dominante, quem é recessivo. E nós vamos então trabalhar por partes. O homem, vamos trabalhar primeiro com daltonismo, que já foi dado tudo aqui, Um homem daltônico, XDzão e Y, não polidáctilo, não me interessa agora, casa com uma mulher polidáctila, não me interessa, de visão normal. Bom, a mulher, para ter visão normal, ela é XDzão. Essa mulher poderia ser XDzão ou XDzão, XDzinho. Mas olha só, o casal já tem uma filha normal para ambos as características. Então, se a filha é normal, ela tem que ter pelo menos um XDzão. Do pai, ela não recebeu esse XDzão. Deixa eu tirar meu cachorro daqui, só um minutinho. Vem. Voltei. Ela não pode receber um XDzão do pai, essa filha normal, ela não pode receber um XDzão do pai, porque o pai só tem XDzinho para dar para ela. Então, com certeza, a mãe é normal, XDzão, né? E ela é heterozigota XDzinho. Qual a probabilidade deste casal ter um filho com o mesmo genótipo da irmã, né? E aqui, a mulher também tem um pai que era daltônico, então ela só pode receber o XDzinho do pai dela, né? Então, qual é a probabilidade desse casal ter filha normal para essa característica? Então, nós vamos fazer o cruzamento. XDzinho, Y,
XDzão, XDzinho, né? Então, aqui o gameta da mulher, XDzão, XDzinho, e aqui o gameta do homem, XDzinho, Y. Aqui no meio, né, o encontro dos gametas. XDzão, XDzinho, 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 XDzão, Y, XDzinho, Y. Então, para ter uma filha, um filho, né, ela quer um filho normal para as duas características. Então, aqui está o filho normal para daltonismo que este casal tem. Agora, vamos para a polidactilia, né? A gente já fez o do daltonismo. Agora é da polidactilia. Depois nós vamos fazer os cálculos, né? Então, para a polidactilia, o homem é não polidáctilo. Então, ele é recessivo, pezinho, pezinho. A mulher tem polidactilia. Ela tem um pezão. Mas essa mulher, ela pode ser pezão, pezão ou pezão, pezinho. Como é que eu vou saber se ela é pezão, pezão ou pezão, pezinho, né? Ela tem uma filha normal para as duas características. Se a filha é normal e a característica é recessiva, então a filha é pezinho, pezinho. E um pezinho, obviamente, recebeu da mãe e outro pezinho ela recebeu do pai. Então, essa mulher, para ter uma filha normal, ela só pode ser heterozigota, porque a característica polidactilia é dominante. Né? Ela não é uma característica recessiva, uma característica dominante. Então, vamos fazer esse cruzamento, né? E aí, nós temos aqui 25% de ser normal. Então, ele quer saber filho normal, um filho normal para ambas as características. Então, um filho para nascer aqui, 1/4. Um filho normal, XDzão, Y. Está aqui, 1/4. E para ser normal para polidactilia, meio. Porque o outro meio Opa, esse aqui tá errado. Só um minutinho, gente. Tem só um erro de letrinha aqui, porque eu copio e colo. Só um minuto. Pezão, pezinho aqui. Um pezinho. Este negócio sai daqui. Vira. E vira aqui. Pronto. Então, agora tá certo. A chance de ter um filho normal, um menino, né, normal, aqui, 1/4. A chance de ter alguém com o número de dedos normais, meio, porque a outra metade é polidáctilo. Então, a resposta de ter um filho normal para ambas as características é 1/8. Beleza? Então, multipliquei, eu tinha duas características sendo mostrada, então eu fiz a análise de uma primeiro, e já tirei a probabilidade dela, e depois eu fiz a análise da outra e tirei a probabilidade dela, e multipliquei as duas probabilidades, tá? Alguma dúvida? A glória de Deus, eu tenho, tá certo. Oi? Os dois falaram juntos, Emanuel, depois Michele. Eu falei, agora deu para entender, mas a princípio estava um pouco confuso. Quando tiver sempre muitas informações, trabalhem por partes, né? E depois você multiplica todas as probabilidades que você queira analisar, né? Essa é uma dica. Beleza. Michele? Até aí tá certo. Tudo bem? Tudo. Então, sempre que tiver muitas informações, paciência, retire as informações que vocês têm e trabalhe parcialmente. Aqui, por exemplo, também é um exercício com muitas informações, né? Uma mulher do grupo sanguíneo AB e RH negativo, então aqui eu tenho duas informações. O tipo sanguíneo do sistema BO e o tipo sanguíneo do sistema RH, tá? Então, uma mulher do grupo sanguíneo AB, RH negativo, casa-se com um homem do grupo sanguíneo O, RH positivo, filho de um homem RH negativo. Quais serão os grupos sanguíneos dos descendentes deste casal?
2. Existe a possibilidade desse casal ter filhos com eritoblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido? Explique. Então, primeiro, vamos saber quais as possibilidades de grupo sanguíneo dos descendentes desse casal. Então, a mulher é AB, então nós vamos por parte, de novo, como eu falei no exercício anterior. Então, a mulher é AB, o homem é tipo O. Então, botei invertido. AB é IA e B, e homem O é Izinho, Izinho, né? Então, Izinho, Izinho, cruzado com IA e B. Então, nós vamos colocar no quadrado de Punnett. Então, os gametas dos homens, desse homem, ele carrega um alelo Izinho e outro alelo Izinho. Então, sempre os gametas dele sempre vão carregar alelos Izinhos. O gameta dessa mulher vai ter gameta carregando IA e gameta carregando IB, né? Então, eles vão se juntar, esses gametas, né, em todas as possibilidades, e formarão filhos. A probabilidade de nascimento, né? 50% de filhos nascendo com sangue tipo A e 50% de filhos nascendo como sangue tipo B. Não tem outro tipo de sanguíneo nascendo deste casal. Agora, o sistema RH. A mulher é RH negativa e o homem é RH positivo. Então, a mulher é errinho, errinho. O homem poderia ser errão, errão ou errão, errinho. Como é que eu sei que ele é errão, errinho? Porque tá aqui, ó, um homem de RH positivo, filho de um homem RH negativo. Então, o pai dele era errinho, errinho. Então, o pai dele só tinha errinho para passar para ele. Então, ele não poderia jamais ser errão, errão. Obrigatoriamente, ele teria que ser um heterozigoto, errão, errinho. Então, vamos fazer o cruzamento agora, levando em consideração o sistema RH, não mais o sistema ABO. Então, a mulher é errinho, errinho, e o homem é errão, errinho. Então, errão, errinho, errão, errinho, errinho, errinho e errinho, errinho. Então, para o fator RH, este casal poderão ter filhos 50% do sangue RH positivo e 50% de sangue RH negativo, né? Então, aqui as duas possibilidades, né, de nascimento, ou A ou B, sendo RH negativo, ou positivo com a mesma probabilidade para cada um deles, né? 50% para cada um. A segunda pergunta é se existe a probabilidade desse casal ter filhos com eritoblastose fetal. Então, a eritoblastose fetal, para acontecer, ela precisa de algumas combinações e alguns fatores obrigatórios. O primeiro é que a mãe tenha RH negativo. Beleza, essa mãe atende a esse pressuposto. A segunda possibilidade é que o pai, né, seja RH positivo. Também está aqui. Depois disso, é que ela tenha tido uma gestação de um filho com RH positivo, né? Por que isso? Porque a placenta é um órgão feto-materno, então ele tem parte formada pelo embrião e parte formada em resposta pelo endométrio uterino, né? Então, a parte é dela, outra parte é do embrião. E essas partes se unem, né, com os vasos sanguíneos muito próximos, né, da parte placentária do embrião e da parte placentária da mãe, né, pelo cordão umbilical ali, tem os vasos sanguíneos muito próximos, para que as trocas gasosas e a difusão de nutriente possa ocorrer pelas paredes dessas veias, né, pequenas que se tocam aí na placenta. Então, no momento do nascimento, essas membranas se rompem, né, e o sangue, fator RH positivo do filho, entra em contato com o sistema da mãe, com o corpo da mãe. E isso gera, através dessas veias, né? Isso gera uma produção de anticorpos. Essa primeira criança que nasceu, não tem problema nenhum, tá? Ela já nasceu, os anticorpos ainda da mãe demoram uma semana ainda para ser produzido, tal, então não tem grandes problemas. Na segunda gestação, se essa mulher tiver um filho RH negativo, não tem problema nenhum. Mas se ela tiver um filho RH positivo, aqueles anticorpos produzidos na primeira gestação passa pela barreira placentária e ataca as células sanguíneas do filho, as hemácias do filho. E essas hemácias começam a ser hemolizadas no desenvolvimento embrionário dele. E ele nasce com uma anemia profunda, né, precisando fazer uma troca de sangue total.
Então, este casal pode ter filho com eritoblastose fetal, desde que tenha tido uma primeira criança com RH positivo, e que a próxima também seja RH positivo. Hoje em dia, né, isso não aconteceria, porque no pré-natal, essa mulher já teria feito exame de sangue, já tinha detectado que ele é sangue RH negativo, já teria dado as vacinas necessárias para evitar a produção de anticorpos para atacar a criança dela, tá? Então, existe tratamento preventivo e eritoblastose fetal só ocorre quando a mulher não faz pré-natal, né? Se ela faz pré-natal, isso não acontece. Mas, teoricamente, existe a possibilidade. Ela é RH negativo e o marido é RH positivo. Então, sempre vai ter possibilidade, neste caso, desde que ela tenha tido um filho com RH positivo. Beleza? A gente conversou sobre isso na aula passada, né? Beleza. Que alguém tem dúvida, a gente fala certinho, mas acho que essa é a última questão, né? Sabe-se que em aves o sexo heterogamético é o feminino, então as fêmeas das aves são sistemas EW, diferente do nosso, que os machos que são heterogaméticos, né, na nossa espécie, é XY, e aqui as fêmeas são ZW. Além disso, nos perus existe um gene ligado ao sexo e letal no estágio embrionário. Um peru heterozigoto, para o citado gene, é cruzado com uma perua, resultando 24 aves vivas. Olha só, o peru é heterozigoto para esse gene letal, né? Então, significa que esse gene em homozigose, ele é fatal. E ele é em homozigose recessivo, né? Porque se fosse dominante, ele já matava o peru heterozigoto, já batia as botas aí, né? Então, nós vamos tratar esse gene como letal recessivo. As fêmeas são ZA, para ave normal, né? W. E os machos são heterozigotos, ZAzão, ZAzinho. Então, agora eu vou cruzar, né? O macho ZAzão, ZAzinho, a fêmea ZAzão, W. Então, aqui nós temos uma fêmea ZAzão, ZAzão, uma fêmea ZAzão, ZAzinho, um macho ZAzão, W, e um macho ZAzão, Azinho. Tá. E a gente falou que ele é letal recessivo, né? Então, o macho está aqui com letal recessivo. Ou a fêmea está aqui com letal recessivo, né? Ela aqui não vai sobreviver ao estágio embrionário. Infelizmente, como ela é heterogamética, ela não tem nenhum outro alelo para poder combater esse recessivozinho aqui. Então, só ele é que manda, né? Por exemplo, aqui, o macho tem um ZAzinho, mas tem um ZAzão para combater esse alelo recessivo. E o macho, e a fêmea, infelizmente, não tem, né? Só esse macho aqui, que a fêmea heterogamética, né? Então, ela vai morrer. Então, o que nós temos aqui? 2/3 de machos normais. Então, ele está querendo saber quantos dessas aves serão machos. 2/3 serão machos e 1/3 será fêmea. Então, 2/3 de 24, esperam-se que 16 perus nascidos vivos sejam machos. Né? Porque os outros aqui, essas fêmeas aqui, morreram no desenvolvimento embrionário. Alguém tem dúvida? Não. Essa aí foi mais tranquila que uma anterior. Oi? Essa aí foi mais tranquila que a anterior. Eu acho essa aqui um pouquinho mais chatinha, porque a gente tem uma tendência a achar heterogamético fêmea, olhar isso aqui e falar, é macho, olhar isso aqui e falar, isso aqui é macho, isso aqui é macho. Não é. Nas aves temos que tomar cuidado que esta é fêmea e esta também é fêmea. E esses daqui que a gente, da nossa espécie, seria fêmea, aqui é macho. Né? Então, por isso que eu acho um pouquinho mais confuso eles, tá? Gente, vocês têm alguma dúvida? Não, professora, fica tranquilo. Então, tá, vamos conversar aqui. Aí, quando for revisar e surgir dúvida... Isso, vocês têm os dados lá para falar comigo. Então, na semana que vem, né, é a nossa avaliação. Então, vocês vão entrar na sala para receber suas provas,
e terão aí 2 horas para fazer, 2 a 3 horas para fazer, para responder as questões e me devolverem a prova, tá? Eu vou ficar de plantão, vocês vão fazendo a prova, eu vou ficar no Meet esperando vocês terem dúvida, precisar de alguma orientação, tá? E aí vocês me devolvem a prova, eu corrijo e a gente lança as notas. Tudo bem assim? Beleza. Então, até semana que vem. Professora, Oi, Jaqueline. cortou aqui. Ah, cortou? Tá cortando, gente? Não? Deve ser a internet dela, professora. Hoje a internet tá meio ruim. Todo dia nessa Cáceres, alguém tá com internet ruim, gente, é incrível, né? Ou sou eu, ou é algum de vocês. Ai, meus cachorros estão comendo meu cabo aqui. Ou sou eu, ou algum de vocês, sempre vai ter internet ruim. Jaqueline, ó, semana que vem, nós vamos ter a nossa avaliação, né? Vocês vão entrar aqui e vão receber a prova, né? Eu vou mandar a prova são provas diferentes, né? Vou mandar uma prova para cada um de vocês, e vocês vão fazer essa avaliação. Vocês terão de 2 a 3 horas aí para fazer essa avaliação, dependendo do número de questões que eu colocar na prova. E aí, terminando esse prazo, vocês entregam a prova no meu e-mail que eu mandei para vocês. Vai estar no e-mail institucional. Então, a gente vai abrir a sala e falar, ó, a prova já foi liberada para vocês. Vocês vão fazer, eu vou ficar aqui no Meet, né? À medida que vocês vão precisando, ter alguma dúvida, eu vou tirando as dúvidas, não vou respondendo as questões, né? Vou tirando as dúvidas e a gente vai até o final da prova. Aí vocês mandam para mim por e-mail. E aí eu corrijo. Outro dia. Professora, eu tenho uma dúvida. Pois não. Professora, tá dando erro no e-mail. A senhora tentou de genética e deu errado. E aí, professora, eu não sei o que está acontecendo. Eu também não. Porque eu acho que aparece Tiago Henrique, professora. Ó, quem tiver com problema de e-mail, nós temos o grupo de WhatsApp. É só me mandar o e-mail que quer que eu mande a prova, que eu mando a prova lá. Tá. Eu mando o link, né, pelo Google Meet, porque ele me permite, toda vez que eu vou abrir um link, é fácil mandar com cópia convidados, né? Então eu sempre mando. Professora, eu tô também com problema nisso daí. Não sei se é porque não tá chegando, eu não sei. Mas isso que eu ia falar. Na hora de abrir, professora, tá dando problema. Hoje eu só consegui entrar atrasada porque o pessoal mandou o link no grupo. Senão eu não teria conseguido. Tá, deixa eu explicar para vocês como é que funciona isso. Eu mando porque é fácil. Mas se não chegar, o link vai estar sempre no Siga. Todas as aulas têm o link. O link não fica em azul porque eu copio lá do Meet e colo no Siga, ele não deixa em azul, que é quando você pode clicar. O que você faz? Copia do Meet para frente, né, tirando HTTP, / copia no Meet, abre o Google Meet seu e cola isso, que ele vai entrar sem problema. Tá? Então, não tem como não entrar na aula. Você copia lá e cola. Ou você vai receber pelo e-mail, se o seu e-mail estiver funcionando, se o seu e-mail cadastrado estiver bom. Então, de qualquer jeito, vocês vão conseguir entrar na aula, tá? A prova será Beleza, professora. marcar X? Oi? Vai ser de alternativa? A prova? Não, vai ser de responder. Você pode fazer cálculo, tá? Pode até ser de marcar X, mas o cálculo precisa aparecer, não tem jeito. Então, vocês podem fazer de várias formas. Vocês podem fazer no caderno, fotografar e me mandar, né, em PDF, né, transformar tudo isso em PDF, ou vocês podem fazer no computador mesmo. Viu como eu estou corrigindo os exercícios pelo computador? Então, todo o cálculo, toda a montagem da estrutura do cálculo dá para fazer pelo computador, né? Então, demora um pouquinho mais ou não, depende da facilidade com que vocês têm, mas pode fazer à mão, bem feito, letra que eu consiga ler, pelo amor de Deus. Então, bem organizado, no caderno, fotografa, confere se a foto tá bonita, manda em PDF para mim, dá para fazer pelo celular, tá? Não precisa ter computador. Quem tem celular, faz no caderno, fotografa, coloca como scanner, né? E me manda, não tem problema. Manda só as respostas, tá? Não precisa mandar as perguntas, se for o caso, se ficar muito difícil, né? Então, não tem problema, não. Mas tá, beleza. Você define, tá? Qualquer coisa, né, mandando com o nome de vocês e as respostas, número 1, número 2, número 3, eu me viro aqui para corrigir, tá? Tranquilo. Alguma dúvida a mais, queridos? Não, professora. Então, eu aguardo vocês na semana que vem, animadíssimos para fazer prova, tá bom?
Beleza, professora. Então, boa noite. Animadíssima, eu não sei, professora, Por quê, mas ela não tá Lívia? por aqui. Tá animadíssima, Lívia, que é isso? Ô, professora, como que tá Oi? funcionando a presença? O lançamento Eu das tô dando presenças? presença para vocês. Eu não tô controlando falta, não. Ninguém vai Tá bom. reprovar por falta. Se for para reprovar, vai ser por nota, por falta, não, tá? Tá bom, obrigada. Falou. Eu tchau. espero a PF, professora. É a esperança última que morre. É verdade. Vocês têm direito a PF. Se precisar usar desse direito, nós estaremos aqui firme e forte, tá bom? Tá bom, professora. Tenha uma boa noite. Tchau. Tchau, tchau.